Boa noite, meninos, tudo bem? Então, gente, acredito que vocês tenham assistido aquele vídeo, certo? Que eu passei ontem para vocês. E na aula de hoje, a gente vai rever a respeito da atuação daquela estratégia de saúde da família. Então, o objetivo daquele vídeo era para que vocês conhecessem a realidade, né, anotassem no caderno de vocês. E na aula de hoje, a gente vai estudar a respeito da atribuição dessa equipe, tá? Atribuição da equipe, quais são as responsabilidades de cada membro dessa equipe de saúde da família em sua atuação, tá certo? Bom, meninos, então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos iniciar a nossa aula falando a respeito da rede de atenção à saúde, tá? Conhecido aí popularmente como RAS, tá? Peraí que tá travando aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Então vamos lá, meninos. Nós vamos continuar trabalhando com aquele nosso material, tá? Nós vamos continuar hoje da página 5 da apostila de vocês de saúde da família. E hoje a gente vai entender e compreender um pouquinho a respeito da rede de atenção à saúde, conhecida como RAS. A rede de atenção à saúde é um arranjo organizativo formado pelo conjunto de serviços. Meninos, eu quero pedir para vocês tentarem entrar sempre um pouquinho antes do início da nossa aula, tá? Porque assim, se depois que a nossa aula começa, eu não consigo mais aceitar vocês. Então, é por isso que muitas vezes vocês não conseguem assistir a aula, tá? Então, tentem se organizar, né, se programar para entrar pelo menos uns 5 minutinhos antes do início da nossa aula, tá bom? Porque senão depois eu não consigo mais aceitar a entrada dos alunos, tá, meninos? Porque a gente tem que quando eu tô aqui apresentando para vocês, eu não consigo ver a solicitação, tá? Então, vamos lá. A rede de atenção à saúde é uma organização, tá? É um arranjo organizativo, onde vão estar descritos, né, a respeito dos serviços que são propostos, os equipamentos de saúde, né? Então, nós vamos ter aí uma descrição a respeito desses serviços que são ofertados em um determinado território geográfico, né? Então, em uma área de atuação para esses serviços, responsável não apenas pela oferta de serviços, mas ocupando-se também de como estes estão se relacionando. Então, o objetivo, meninos, dessa atenção à saúde não é somente ofertar um serviço, mas também a forma com que esse serviço está atingindo a essa população, tá? Assegurando uma ampliação da cobertura de saúde, seja acompanhada de uma ampliação da comunicação entre os serviços. Então, a atuação dessa rede, meninos, busca garantir
a cobertura dos serviços de saúde. A gente vem debatendo nas nossas aulas, né, a respeito dessa cobertura desses serviços, de que o paciente ele tem que receber os serviços de forma integral, né, de forma completa. E essa rede de atenção à saúde, ela busca oferecer essa cobertura integral ao paciente e à sua comunidade, assim como, né, a relação, a comunicação entre esses serviços. Porque um serviço, a gente discutiu a respeito da complexidade, certo? Que nós temos os serviços de menor complexidade até serviços de alta complexidade. Esses serviços, eles precisam ter uma comunicação entre si, a fim de garantir, né, que é o objetivo principal, a integralidade da atenção. Os fluxos de atendimento das demandas de saúde nos diversos níveis de atenção devem ser definidas nas RAS, com o intuito de obter a integralidade do cuidado. A principal porta de entrada, né, que a gente vem conversando sobre isso, é justamente a atenção básica. Então, o acesso do paciente a esses serviços deve acontecer através do serviço de atenção básica. Então, por isso que muitas vezes, né, as pessoas reclamam que não são atendidas no pronto-socorro, que eles encaminham para a atenção básica, mas é porque a porta de entrada dos nossos serviços de saúde, né, a preferência é que venha a ser através da atenção básica. Essa atenção básica, ela é formada por uma equipe multidisciplinar. O que significa isso? Sempre que vocês escutarem esse termo multidisciplinar, nós vamos estar nos referindo a uma equipe formada por diversos profissionais de formações diferentes. Então, uma equipe multidisciplinar é composta, por exemplo, pelo médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal, agente comunitário de saúde, tá? Então, cada um desses profissionais possui a sua formação, possui as suas responsabilidades dentro da equipe, né, e as suas áreas de atuação. Então, Pedro, psicólogo também, mas como a gente vai discutir, né, a respeito dos próximos tópicos, nós temos os profissionais que são essenciais à equipe de saúde da família, tá? A gente só pode ter uma equipe de saúde da família com a presença desses profissionais. E o psicólogo, ele ainda não é um membro efetivo dessas equipes, tá? Então, a gente considera como os membros necessários à equipe de saúde da família, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, em alguns casos específicos, dentista e auxiliar bucal e o agente comunitário de saúde. Tá? O psicólogo, claro que ele tem que ser ofertado, né, por essa rede de serviços de atenção básica, ele pode sim estar inserido em uma equipe de saúde da família, mas a sua inserção ela não é obrigatória, tá certo? Deu para entender? Vamos lá. Sendo que essa equipe ela é responsável pelo atendimento de forma resolutiva da sua população, da área na qual ela está atuando, né? A gente viu que uma equipe de saúde da família ela é responsável por uma determinada área, por uma determinada comunidade, né? Então, dentre a responsabilidade de todos os membros dessa equipe estão o atendimento, a resolução do problema daquele paciente e pela construção de vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitárias efetivas, né? Então, essa criação de vínculo, ela também é muito importante, tá? A gente tem que criar vínculo com a comunidade para que essa comunidade ela possa confiar na população a qual está atendendo, né, aquela equipe, e para justamente criar esse relacionamento e esse vínculo. Para que essa equipe funcione, né, ela necessita estar inserida em uma unidade básica de saúde, conhecida como uma UBS. Essa UBS ela precisa estar cadastrada, tem um Cadastro Nacional dos Estabelecimentos em Saúde, que nós chamamos de CNES, e precisa obedecer algumas normas sanitárias e algumas normas de estruturas. Tá? Então, por exemplo,
Uma unidade básica de saúde tem que ter um consultório médico e de enfermagem. Caso possua um dentista, tem que ter um consultório odontológico, tem que ter salas de acolhimento, salas de procedimento, de vacina, de inalação, de coleta de material biológico, de curativo, uma observação, uma administração e gerência, além das áreas de recepção, de arquivo, dispensação e armazenagem de medicamentos, tá? Então, são algumas repartições que devem possuir uma unidade básica de saúde. Claro que essas unidades básicas, a sua composição, ela vai depender muito da realidade socioepidemiológica na qual ela vai estar inserida. Aqui o tópico, né, que a gente estava comentando, inclusive, Pedro, cada equipe de saúde da família ela deve ser composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família, ou médico da família e comunidade, um enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo acrescentar a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal, tá? Então, essa é a composição básica de uma equipe de saúde da família. Claro que podem estar inseridos outros profissionais, como o Pedro comentou, né? O psicólogo, o nutricionista, o educador físico, tá? Também são profissionais extremamente importantes no trabalho e no desenvolvimento das atividades que são realizadas por essas equipes. Estes profissionais, eles devem ser vinculados a uma equipe de saúde da família, então eles são lotados, né, em uma unidade de saúde da família e são responsáveis pela população e pelo território na qual aquela estratégia de saúde da família está localizada. Cada um desses profissionais, com exceção médico, deve estar cadastrado em apenas uma equipe, tá? Com uma carga horária de 40 horas semanais. Então, um profissional que trabalha em uma estratégia de saúde da família, ele tem uma carga horária de 40 horas, tá? Atribuições dos profissionais da estratégia de saúde da família. Cada profissional tem as suas atribuições, tem as suas responsabilidades, sendo que existem também aquelas responsabilidades que são coletivas, então que são de responsabilidade de todos aqueles membros. Observe que, para um número grande de pessoas distribuídos em um território, às vezes de forma dispersa e outras tão concentradas, é preciso desenvolver tanto um trabalho colaborativo e conjunto, envolvendo todos os membros da equipe, quanto trabalhos específicos. Então, o que ele quis nos dizer aqui, né? Existem algumas atividades, meninos, que serão de caráter exclusivo a cada profissional. Então, vocês, como técnicos, terão responsabilidades específicas a vocês, assim como terão também aquelas responsabilidades coletivas, as responsabilidades que são de cada membro. Discutiremos num primeiro momento, e aí vale ressaltar, né, os tópicos que a gente comentou nas aulas passadas, a respeito da importância, né, da atuação em equipe, do trabalho em conjunto. Para que esse trabalho ele possa evoluir, né, essa equipe ela precisa trabalhar em conjunto. Discutiremos, no primeiro momento, as atribuições de todos os profissionais, do ponto de vista organizacional. Então, quais são os principais pontos que são destinados a todos esses profissionais? Participar do processo de territorialização. Então, isso significa que todo profissional precisa reconhecer o território no qual ele está trabalhando. Esse é o processo de territorialização, é você identificar o território no qual você está inserido. Identificando situações de risco e vulnerabilidade, né? Então, a gente precisa identificar quais são as principais situações de risco, as principais situações de vulnerabilidade da população.
realizando busca ativa e notificando doenças e agravos de notificação compulsória. Então, essa busca ativa, essa identificação das doenças é uma responsabilidade de todos os membros da equipe. Então, por exemplo, é um caso de identificação de violência contra a mulher ou de abuso infantil, né? São casos de notificação, que precisam ser notificados. Isso é uma responsabilidade de todos os membros, seja de um técnico de enfermagem, seja do dentista, do enfermeiro, do médico. Qualquer membro que identificou um sinal de violência, né, ele pode notificar quanto a esses casos, tá? Cadastrar famílias e indivíduos, garantindo a qualidade de dados coletados e fidedignidade do diagnóstico de saúde do grupo populacional. Então, assim, toda família, meninos, é cadastrada, tá? Toda família que pertence àquele território, ela precisa ser cadastrada. Todos os membros precisam ser identificados. Condições específicas, como, por exemplo, a identificação de pacientes hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças, cadeirantes, pacientes que são restritos ao leito. Todas essas condições da população, esse diagnóstico da população precisa ser identificado, tá? Reuniões sistemáticas, né? Então, essa equipe, ela tem que sempre estar se comunicando através da realização de algumas reuniões, tá? Justamente para discutir casos, para procurar a melhor situação, né? A melhor forma de resolver o problema da sua comunidade. Organizadas de forma compartilhada para planejamento e avaliação das ações. Associadas a estas, outras ações devem ser desenvolvidas, a fim de promover a atenção integral, contínua e organizada da população. Então, o objetivo da estratégia de saúde da família, meninos, é promover uma atenção integral, contínua e organizada à sua população. Esse é o principal objetivo de uma estratégia de saúde da família, tá? Promover, fazer com que o paciente tenha acesso a toda a rede de serviços da qual ele necessita e que esse acesso venha a ocorrer, né, de maneira contínua, que seja, como posso dizer, por exemplo, né, uma mulher engravidou. Essa mulher ela vai ser acompanhada no seu pré-natal, vai ser acompanhado no seu pós-parto, o bebê vai ser acompanhado nas consultas de puericultura, na vacinação, na educação na escola, tá? Então, isso é você ter um trabalho contínuo, é você poder ofertar um serviço ao paciente em cada fase de ciclo em que ele está. No caso da mulher, na gestação, no pós-parto, durante a infância, né, no caso da criança. Então, isso é você ofertar um serviço de forma contínua, e esse serviço ele precisa ser organizado. O acolhimento do usuário deve garantir uma escuta qualificada. Eu acredito que vocês tenham tido aulas de humanização, né? Então, a gente precisa ter um acolhimento destinado aos usuários, né? E esse acolhimento, ele tem que ter uma escuta qualificada. Você tem que ouvir o seu paciente, mas você também tem que saber ouvir. Não é somente você fingir que está ali, fingir que está compreendendo, mas sim escutar, né, dar importância ao que o seu paciente está lhe falando. E um encaminhamento resolutivo para que o vínculo, uma peça-chave da estratégia de saúde da família, ocorra de forma efetiva. Então, você precisa dar um encaminhamento, você precisa resolver todos os problemas das quais o seu paciente necessita. Você precisa dar esse encaminhamento, tá? Porque através desse encaminhamento, você está criando um vínculo, você está formando uma relação com o seu paciente, tá? E essa criação de vínculo, ela é essencial na estratégia de saúde da família, porque um dos objetivos da estratégia de saúde da família é aproximar o paciente do profissional de saúde, né? Então, essa estratégia, ela quer trazer o profissional de saúde de maneira mais próxima a esse paciente, aos seus problemas e às suas necessidades. Esses serviços, meninos, eles têm que acontecer tanto dentro das unidades de saúde, como também
em domicílio. Então, a equipe ela tem que realizar a visita domiciliar, tá? A equipe completa. Então, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, todos os membros que compõem aquela equipe têm que realizar a visita domiciliar. Entretanto, é necessário que esse mesmo sujeito, que hoje necessita de cuidados, seja capaz em um momento posterior de gerir sua forma de conduzir sua vida e de sua família de forma autônoma e saudável. Então, assim, a gente sempre favorece, meninos, o autocuidado, certo? O que significa isso? O paciente ele tem que ser responsável pelo seu próprio cuidado. Ele tem que saber quais são as medidas necessárias para manter a sua saúde e cuidar da sua família. Então, a gente tem que ajudar o nosso paciente, mas a gente também tem que educar, tem que ensinar, tá? Como esse cuidado deve ser feito. E aqui nós temos a descrição, tá, meninos, das atuações dos profissionais que compõem essa equipe de saúde da família. Então, vamos acompanhar aqui comigo. Iniciaremos comentando sobre as prerrogativas do enfermeiro, o profissional que exerce privativamente a direção dos órgãos de enfermagem e integra a estrutura básica da instituição de saúde pública ou privada, e a chefia dos serviços de enfermagem, coordenando a atuação do auxiliar e do técnico. Então, cabe ao enfermeiro atuar na chefia desses serviços, tá? Atuar na coordenação dos serviços que serão ofertados pelo auxiliar e pelo técnico de enfermagem. O enfermeiro Pedro fez uma pergunta aqui para a gente. Professora, os profissionais de vigilância epidemiológica também se enquadram nesses serviços? Bom, a gente viu, né, que o SUS, lá nas prerrogativas do SUS, que o SUS ele também compõe os profissionais da vigilância epidemiológica, certo? Então, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, elas estão enquadradas no serviço assistido pelo SUS. Porém, eles não vão compor diretamente uma equipe de saúde da família. A equipe de saúde da família ela é formada exclusivamente, tá? Por esses profissionais das quais eu comentei com vocês, né? Claro que alguns outros profissionais podem vir a somar, mas em prioridade tem que ter um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde. Claro que essa equipe ela precisa estar vinculada com a vigilância epidemiológica, ela precisa ter uma relação, uma conversa com a equipe de vigilância epidemiológica. Mas a vigilância epidemiológica não vai estar inserida na estratégia de saúde da família, tá bom? Como que eles podem conversar, dialogar, né? Por exemplo, em casos de identificação de uma doença de notificação compulsória. Então, o profissional ele vai preencher a ficha, né, de notificação e encaminha para o profissional de vigilância epidemiológica, tá? E aí, dessa forma, eles acabam conversando, né, e compartilhando os dados daquela região. A vigilância epidemiológica ela pode atuar na orientação da equipe. Então, assim, a vigilância epidemiológica pode trazer, por exemplo, um quadro, né, de identificação de doenças. Olha, na sua região, a gente teve um aumento de casos de sífilis no último ano. Então, vocês precisam trabalhar, precisam desenvolver medidas de educação e de controle à sífilis, tá? Então, são através dessas maneiras que essas equipes podem trabalhar e conversar entre si, tá bom, Pedro? Mas os profissionais de vigilância epidemiológica, eles não estão inseridos na equipe de saúde da família, entendido? Boa noite, Ingrid, seja bem-vinda, tá? Aí peço para que você assista ao começo da nossa aula gravada, ok? Certo, Pedro? Então vamos lá dar continuidade, tá?
O enfermeiro cabe atender à saúde dos indivíduos e famílias cadastradas, realizando consultas de enfermagem, procedimentos, atividade em grupo e, conforme protocolos, o enfermeiro da atenção básica ele também pode solicitar exames, prescrever medicamentos, gerenciar insumos e encaminhar usuários a outros serviços. Cabe a ele também as atividades de educação permanente da equipe de enfermagem, bem como o gerenciamento e a avaliação das atividades da equipe, de maneira particular do agente comunitário de saúde. Então, cabe também ao enfermeiro a gerência e a coordenação das atividades a serem realizadas pelos agentes comunitários de saúde, tá? Por outro lado, nós temos o médico. O médico é o profissional que se ocupa da saúde humana, provendo saúde, prevenindo, diagnosticando e tratando doenças, com competência e resolutividade, responsabilizando-se pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário. Para que possa atender à demanda dos indivíduos sob sua responsabilidade, deve realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, de forma compartilhada, consultas clínicas e pequenos procedimentos cirúrgicos, quando indicado na unidade de saúde, no domicílio ou em espaços comunitários, responsabilizando-se pela internação hospitalar ou domiciliar e pelo acompanhamento do usuário. Então, o médico ele vai atuar principalmente no tratamento, no acompanhamento de doenças, prevenindo, diagnosticando e tratando doenças, tá? Ele também pode realizar alguns pequenos procedimentos cirúrgicos, que possam ser indicados e que possam ser realizados em uma unidade básica de saúde, como, por exemplo, uma sutura, tá? Uma sutura são os pontos, meninos, são aqueles pontos, que são feitos em cortes, enfim. O enfermeiro não pode fazer, o técnico também não, tá? Então, assim, a gente acompanha muito esses profissionais realizando esse tipo de sutura, tá? Mas é um procedimento dedicado ao médico, tá? Então, tais procedimentos podem, se houver condições, se houver material de insumo, podem vir a ser realizados nessas unidades de saúde. O agente comunitário de saúde exerce o papel de elo entre a equipe e a comunidade, devendo residir na área de atuação da equipe, vivenciando o cotidiano das famílias, indivíduo, comunidade, com mais intensidade em relação aos outros profissionais. Então, esse agente comunitário de saúde, ele vai trazer o elo, a comunicação entre a equipe e a comunidade. É capacitado para reunir informações de saúde entre a comunidade e deve ter condições de dedicar 8 horas por dia do seu trabalho. Então, esse profissional ele tem que trazer informações de saúde da sua comunidade para os demais profissionais. Ele deve realizar visitas domiciliares, produzindo dados capazes de dimensionar os principais problemas de saúde da sua comunidade. Então, através dessas informações que são trazidas pelos agentes comunitários de saúde, a gente consegue identificar quais são as principais problemáticas, quais são as principais necessidades. Estudos indicam que o agente comunitário de saúde, no seu dia a dia, apresenta dificuldades de lidar com o tempo, o excesso de trabalho, a preservação do espaço familiar, o tempo de descanso, a desqualificação do seu trabalho e o cansaço físico. A esses profissionais cabe cadastrar todas as pessoas do território, mantendo esses cadastros sempre atualizados, orientando as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. Então, eles têm que cadastrar, tá, meninos? Todas as pessoas que residem naquele território precisam estar cadastrados pelos agentes comunitários de saúde. E eles também trabalham com a informação, Eles precisam orientar quanto às informações dos serviços que são ofertados nessas unidades. Devem acompanhá-las por meio de visitas domiciliares e ações educativas individuais e coletivas, buscando sempre a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS. Devem desenvolver atividades de promoção de saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, mantendo como referência a média de uma visita por família
por mês. Então, ela tem que visitar, né, todo mês ela tem que visitar aquela família, né? Ou considerando critérios de risco e vulnerabilidade, então aquela família que for mais vulnerável, que apresentar critérios de risco, ela pode apresentar uma frequência maior a essas visitas. A eles cabe o acompanhamento da condicionalidade do programa de Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda. Então, esses profissionais, eles também realizam os cadastros, tá, no programa de Bolsa Família, porque essa população, né, que faz uso desse recurso, precisa estar com seu cadastro atualizado, questão de vacinação, de consultas de pré-natal, tá? Então, eles precisam realizar também esse acompanhamento. O ACS também é responsável por cobrir toda a população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de saúde da família. Então, cada agente comunitário de saúde fica responsável por, no máximo, 750 pessoas, sendo que, no máximo, podem estar presentes 12 agentes comunitários por equipe de saúde da família. Aqui o que cabe a vocês, né, meninos? Esse ponto aqui eu quero que vocês fiquem bem atentos em relação a ele, tá? O técnico e auxiliar de enfermagem cabe sob a supervisão do enfermeiro realizar procedimentos regulamentados no exercício da sua profissão, tanto na unidade de saúde quanto em domicílio e em outros espaços de comunidade, educação, em saúde e educação. Então vejam, né, que a atuação do técnico e auxiliar de enfermagem precisa estar sob a supervisão do enfermeiro e vocês podem realizar todos aqueles procedimentos que cabem no exercício da profissão de vocês. Então, por exemplo, administração de vacinas, de medicamentos, tá? Curativos, assim como algumas outras atividades coletivas que também podem ser realizadas e destinadas a essa equipe. Aferição de pressão arterial, de glicemia capilar, tá? São procedimentos que vocês vão realizar com grande frequência nessas unidades básicas de saúde. Quanto ao cirurgião dentista, é o profissional de saúde capacitado na área de odontologia, devendo desenvolver com os demais membros da equipe atividades referentes à saúde bucal, integrando ações de saúde de forma multidisciplinar. A ele cabem ações conjuntas com o técnico de saúde bucal, definir o perfil epidemiológico da população para planejamento e a programação em saúde bucal, né? E aí, sempre que tem a presença de um cirurgião dentista, ele precisa também de um técnico em saúde bucal ou auxiliar em saúde bucal, que são profissionais responsáveis e regulamentados, tá, para auxiliar o dentista durante a realização desses procedimentos. E aí, para a gente finalizar, né, nós temos aqui esse destaque, que é extremamente importante. Perceba que todos esses profissionais devem ter o compromisso com o acesso, o vínculo entre usuários e profissionais e a continuidade e longitudinalidade do cuidado. Trabalho árduo que só é possível com muito diálogo. Então, todos os profissionais, eles precisam ter esse compromisso com o acesso, com o vínculo entre usuários e profissionais e a continuidade, né, com esse cuidado. Então, ele é um trabalho muito árduo, né, um trabalho difícil, que só é possível através de muito diálogo. E essa equipe, meninos, ela precisa trabalhar de maneira unida, tá? Precisam trabalhar de maneira coletiva, porque se cada um trabalhar de maneira isolada, não vai ser possível chegar, não vai ser possível atingir o resultado em comum, tá? Alguém tem alguma pergunta? Então, meninos, agora a gente vai finalizar o nosso conteúdo, tá? Amanhã a gente finaliza a estratégia de saúde da família. E eu peço, né, para que fixe melhor o conteúdo em vocês, que vocês façam um resumo da nossa aula de hoje, tá? Então, peguem um caderno de vocês
e anotem, façam tópicos importantes, né, a respeito da nossa aula que foi trabalhada hoje, certo? E aí na aula de amanhã a gente vai ter um debate, tá? Então venham preparados para a aula de amanhã. Como que vai ser essa aula de amanhã? A gente vai discutir a respeito do vídeo que vocês assistiram e relacionar com a nossa aula de hoje. Então, no vídeo vocês viram a realidade, né, como que essa equipe trabalha, e na aula de hoje vocês viram a respeito da atribuição desses membros. Para a nossa aula de amanhã, então, a gente vai conversar, né, discutir a respeito desses dois tópicos. Combinado? Então tá, meninos. Boa noite a todos, tá? Amanhã, se vocês puderem providenciar um fone de ouvido para amanhã, pra gente poder fazer esse nosso debate, vai ser bem legal, tá bom, galerinha?